Efésios capítulo 6, versículo 10. Nós estamos falando da armadura espiritual, a armadura de Deus. Então vamos novamente rever o porquê da armadura. E hoje vamos falar sobre mais uma parte dessa armadura. Diz assim, no versículo 10: no demais, irmãos meus. Quem está falando? O apóstolo Paulo, o santo homem de Deus, o servo de Deus. Ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós já ensinamos que eu tenho que me fortalecer, você tem que se fortalecer. O fortalecimento espiritual é algo individual, é de minha incumbência, de minha responsabilidade se fortalecer, é de sua incumbência, é de sua responsabilidade se fortalecer. Eu não posso fazer o que tem que ser feito para você se fortalecer, e você não pode fazer por mim o que tem que ser feito para que eu me fortaleça. É algo individual. Então ele fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Só um detalhe: vir na igreja te fortalece? Vir na igreja te fortalece? Então não deixe de vir na igreja. Você lê a Bíblia te fortalece? Te fortalece, lê a Bíblia. Faça tudo o que for preciso para você se fortalecer espiritualmente. Mas ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, não apenas uma parte, e sim toda a armadura de Deus. Para quê? Para que temos que nos revestir da armadura? Para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E o diabo, ele não está olhando para o corpo do homem. O diabo não está olhando para os bens de um homem. O diabo, ele está olhando para a alma do homem. Ele está olhando para aquilo que tem valor. Valor para Deus. A alma do homem tem valor para Deus. A maior prova disso foi o preço que Deus pagou para salvar, para resgatar a alma do homem do pecado. O preço foi o sacrifício do seu próprio filho. Não existe nada nesse mundo que recebeu um pagamento tão grande, mas tão grande, um pagamento desse valor, como a alma do homem recebeu. Amém, gente? Então o diabo está olhando para onde? Está olhando para o seu corpo? Ele está olhando para os seus bens? Ele está olhando para a sua alma. Tudo que ele faz de destruição, tudo que ele faz com o intuito de lhe entristecer, tudo que ele faz com o intuito de causar algum prejuízo na sua vida, ele o faz visando a sua alma. A sua alma. Ele apresenta o pecado como se fosse algo bom, mas ele está visando a sua alma, a minha alma. Então, ele arma ciladas. Paulo disse: revistam-se de toda a armadura de Deus,
para que você possa estar firme, firme, contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Para que você não venha cair nas ofertas do diabo, nas propostas que ele faz. Você tem que estar revestido da armadura de Deus. Aí ele continua: porque não temos que lutar contra o quê? A carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí ele repete: portanto, tomai, outra vez ele fala, toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Então Paulo está dizendo: olha, tem as ciladas do diabo, tem o dia mau, e você precisa da armadura de Deus para que você possa estar firme diante das ciladas do diabo, para que você possa resistir o dia mau. O dia mau. E havendo feito tudo, ficai como? Firmes. Só a armadura de Deus nos ajuda a ficar firmes. Aí ele vem falando agora das partes da armadura. Ele diz, versículo 14: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Já falamos sobre essa parte da armadura, sim ou não? Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. É uma parte da armadura. Depois ele fala: e vestida a couraça da justiça. Semana passada nós falamos sobre a couraça da justiça. E no versículo 15 ele fala assim: e calçados pés na preparação do evangelho da paz. Deixa eu primeiro falar sobre preparação. Preparação. Presta atenção, pessoal. Quando o homem ele tem um foco, e o maior foco do homem tem que ser a salvação, a vida eterna. E para você ter a vida eterna, você vai ter que morrer. E assim é a vida, né? É a vida, é o sentido natural da vida. O homem nasce, vive e morre. Você vê que o homem nasce pequenininho, ele vai crescendo, ele fica todo, né, tal, ereto, né, na flor da idade, mas quando vai ficando velhinho já vai encurvando. É ou não é, pessoal? É assim, ó. E é com todos. Então nós vamos morrer. E se você tem um foco na eternidade, você tem que se preparar. E quando eu falo você, eu também me incluo, eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar para o dia que eu vou partir. Quem se casa, se prepara para o casamento. Quem deseja entrar no mercado de trabalho, se prepara fazendo uma faculdade, fazendo um curso, aprendendo uma profissão. A pessoa às vezes se prepara para se encontrar com alguém importante. Não, eu vou me encontrar com um rapaz que, olha, eu acho que vai dar bom, porque ele me convidou para jantar, eu acho que ele está interessado em mim, eu vou me encontrar com ele. Aí se prepara, se arruma toda para aquele encontro. Você tem que se preparar para se encontrar com Deus.
Deus disse: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Você tem que se preparar. Uma outra observação é que quando você sabe que nesse mundo você vai passar por aflições, e Jesus nos advertiu quanto a isso, ou não? Ele disse: no mundo passais por aflições. Nós acabamos de ler que existem as ciladas do diabo. Acabamos de ler que existe o dia mau. Então, quando você crê no que diz a palavra, e você quer permanecer no foco da eternidade, repito, você tem consciência, não, ó, tem um dia mau. Hoje está tudo bem, mas amanhã pode vir um dia mau. Pode vir uma injustiça, pode vir uma perda, pode vir uma grande decepção. Pode ser que aconteça algo que a gente nunca espera. Então, sabendo disso, espera aí, eu tenho que me preparar espiritualmente. Eu tenho que estar bem. Eu não posso depender da fé do pastor. Eu não posso depender, sabe, da igreja. Eu tenho que ter minha fé. Eu tenho que ter minha fé. Lembra de José no Egito? Conhece a história de José? Leia lá. Acredito que a esposa de Potifar era muito bonita e falou para ele assim: deita-te comigo, deita-te comigo. E ele falou assim: jamais. Olha que caráter, olha como ele estava preparado. Ele disse: jamais, jamais cometeria eu um pecado contra Deus e contra o teu marido, jamais. Que homem de honra, né? Ou não é? Ou não é? Está difícil achar hoje, está difícil. Mas sabe por quê? Porque as pessoas, elas estão se alimentando não do evangelho. Agora você vai entender. Aqui diz: e calçados os pés na preparação do quê? O que faz o evangelho? Ele prepara o homem para Deus. O que faz o evangelho? Ele gera homens e mulheres para Deus. Não existe outro ensinamento que venha preparar o homem para a salvação, que venha preparar o homem para Deus, que não seja o evangelho da paz. O evangelho, o que é o evangelho? O evangelho, ele narra, ele fala do Salvador, Jesus Cristo. No evangelho, você também conhece as doutrinas de Jesus Cristo. A única maneira do pecador se reconciliar com Deus, ou seja, ter paz com Deus, é através do evangelho. Entende ou não? Sim ou não? Então você calçar os seus pés com o evangelho da paz é você viver o evangelho. Mas para viver o evangelho, você tem que conhecer o evangelho.
Como é que eu vou viver o que eu não conheço? Como é que eu vou praticar o que eu não conheço? Para ser mais claro, o Evangelho são os 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Um evangelho confirma o outro. Um evangelho dá testemunho do outro. Repito que nos evangelhos você conhece ali a vida de Jesus. Você conhece nos evangelhos os ensinamentos de Jesus. No evangelho você aprende que a fé tem que estar exclusivamente em Jesus. No evangelho você aprende que você tem que se arrepender dos seus pecados. No evangelho você aprende que você tem que se batizar nas águas. Você tem que sepultar o seu velho homem, o homem do pecado, no batismo nas águas. No evangelho você aprende que o homem precisa do Espírito Santo, ser templo e morada do Espírito Santo. O homem precisa se regenerar, nascer de novo, que é obra do Espírito Santo. Porque se isso não acontecer, ele não pode ver o reino de Deus e nem pode entrar no reino de Deus. O Evangelho. Está claro o que eu estou falando ou não? O apóstolo Paulo, coloca aí, eu acho que é Romanos capítulo 1, versículo, acho que é 15 ou 16, coloque aí, 16, o apóstolo Paulo fala assim, 16, ele fala assim, olha o que o apóstolo Paulo fala, ele fala, porque não me envergonho do que, pessoal? Do Evangelho de Cristo. Espera aí, olha para mim aqui. Eu não leio o Evangelho segundo Allan Kardec. Eu leio o Evangelho de Cristo. Eu não leio um livro de filosofia, porque se eu fico lendo livro de filosofia, aliás, eu não leio muito livro. É muito raro eu ler um livro. Quando eu leio o livro da igreja. Um ou outro livro eu já li na vida, de outro autor, mas mesmo assim foi muito bem indicado por pessoas que eu conheço, pessoas que têm raízes de fé verdadeira, pessoas que têm vida com Deus, aí me indicaram, eu li, mas eu não fico lendo livros, eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia. A Bíblia é a mente de Deus. Eu tenho insistido em falar nisso. A Bíblia você encontra os pensamentos de Deus. E os evangelhos, Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, quer dizer, para todos. O Evangelho, o que os evangelhos falam de Jesus, o Evangelho, as doutrinas de Jesus, quando Jesus fala assim, doutrina e ensinamento, quando Jesus fala assim, perdoa, porque se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Evangelho. Jesus fala assim, bem-aventurados os humildes de espírito, não seja orgulhoso não, seja dependente de Deus. Evangelho. Jesus disse assim, bem-aventurados os limpos de coração, então limpa teu coração. Evangelho. Jesus disse assim, não ande ansioso pelas coisas dessa vida, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Evangelho. Jesus falou assim para um homem muito religioso, você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Evangelho. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder
de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, pessoal? E o que ele quis dizer? O que ele quis dizer quando ele falou calçado os pés na preparação do evangelho da paz? O que ele quis dizer com isso? Na armadura do soldado romano, e Paulo era romano, era cidadão romano, melhor dizendo, na armadura do soldado romano, uma das partes era as sandálias que ele usava, uma sandália diferente. Essa sandália, ela tinha cravos na sola. Por que os cravos? Ora, aqueles cravos na sola, na hora da batalha, da luta corporal, a luta com a espada, ajudava os seus pés ficarem o quê? Firmes. O inimigo não o derrubava facilmente. Ademais, soldados, eles caminhavam dias e dias. Alguns que tinham patente iam de cavalo, mas outros iam como? Marchando. E como é que nós vivemos nesse mundo? Paulo falou, numa guerra. E na guerra, nós temos que estar como, pessoal? Firme, para não cair. Nós estamos nesse mundo, nós estamos marchando. O soldado romano, ele passava por terrenos íngremes, terrenos difíceis, terrenos que haviam pedras, espinhos, e a sandália ajudava a proteger os seus pés. Então Paulo está falando aqui de maneira figurada. Ele está falando o seguinte, presta atenção, vocês têm que calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, porque tem uma guerra, e é o evangelho da paz que vai ajudar você, é o evangelho que vai ajudar você a ficar de pé. Vem a injustiça, quer dizer, o terreno íngreme, vem pedras, terrenos de pedras, de espinhos. Que são isso? São as injustiças, são as mentiras, são os escândalos, são as perseguições, são os momentos difíceis. Mas se você tiver dentro de você o evangelho da paz, o evangelho que coloca você em paz com Deus, amém, gente? O evangelho estiver dentro de você, e se você estiver vivendo o evangelho, ele está dentro de você, você vai ficar firme. Pode acontecer o que for, você vai ficar firme. Compreenderam ou não? Só mais uma coisa para terminar. Acho que é no livro de 1 Coríntios. Coloque aí. Capítulo 4. Lá no versículo 11. Para terminar. Olha só o apóstolo Paulo falando. Olha só. Ele tinha o evangelho. Ele tinha os pés calçados com o evangelho da paz. Ele tinha a preparação do evangelho. Ele disse assim: até esta presente hora sofremos fome. Sofremos fome e sede. E estamos nus. Forte, né? Estamos nus. Paulo estava preso. Nas prisões que ele sofria, muitas das vezes, para humilhação, deixavam eles nus. Nus. Uma forma também de torturar. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. Olha o dia mau. O 12, coloca o 12. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados, e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. O 13.
somos blasfemados e rogamos. Quer dizer, volta aí, por favor, volta, o 12. Somos injuriados, e o que ele disse? E bendizemos. Forte, não é forte? Sim ou não? Quem vive a palavra, quem vive o evangelho, quando alguém maldiz, quando alguém fala mal dela, quando alguém faz um mal contra ela, ela abençoa aquela pessoa. Eu te abençoo. Ela não paga o mal com mal, ela paga o mal com bem. Quem carrega o evangelho, vive o evangelho, não usa as armas do diabo. Usa a arma de Deus. Ele é portador da palavra de Deus. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. O 13. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como a escória de todos ao dia mau. Mas Paulo tinha os pés calçados com o evangelho da paz. Amém, gente?